A hipertensão é considerada uma doença silenciosa, pois pode ficar anos sem apresentar qualquer sintoma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é responsável por 80% das mortes causadas por problemas no coração, 51% dos acidentes vasculares cerebrais e 45% dos ataques cardíacos no Brasil. É importante estar atento aos sintomas e aos fatores de risco. A hipertensão é uma doença extremamente prevalente na população adulta. Ela se caracteriza por um aumento dos níveis pressóricos nos indivíduos, que em geral acontecem por uma perda da capacidade do organismo de manter a pressão regulada. Os indivíduos, muitas vezes, para saber que têm hipertensão, eles precisam medir a pressão. Por quê? Porque nem sempre essa doença traz sintomas. E a hipertensão ela faz com que o sangue seja jogado com maior força contra a parede das artérias, e isso pode provocar a formação de placas de gordura, que podem ocorrer tanto nas artérias que vão para o cérebro, provocando um derrame, como nas artérias que vão para o coração, provocando um infarto. E, além disso, doenças nos rins, doenças nos olhos. Existe uma série de alterações que podem acontecer em decorrência da hipertensão arterial. E o importante é lembrar que é uma doença que é tratável, ou seja, os indivíduos que têm hipertensão, eles podem, através de algumas mudanças de hábito de vida ou através do uso de medicação, ficar livres dessa doença especificamente, ou seja, a doença ficar controlada, e esse fator de risco para essas doenças vai ser diminuído significativamente. Existe alguma forma de prevenir a hipertensão? Existe algum cuidado que pode ser tomado? Sim, a gente sabe que a hipertensão é mais prevalente nos indivíduos obesos, os indivíduos sedentários, os indivíduos que costumam utilizar muito sal, os indivíduos que têm muito estresse, e esses são hábitos que a gente tem que procurar sempre modificar. Mas é muito importante que os indivíduos adultos, periodicamente, se submetam a uma medida simples da pressão arterial, porque a detecção da pressão arterial, da hipertensão, que é o mais importante. Porque se a gente esperar o sintoma aparecer, muitas vezes quando o sintoma surge, ou às vezes ele nem surge, ele pode surgir numa fase em que a doença já está avançada. Ou seja, é importante pesquisar se o indivíduo é hipertenso ou não, e se ele tiver hipertensão, tomar esses cuidados e avaliar junto a um médico se vai haver necessidade do uso de medicação ou algum outro fator que tenha que ser controlado. Aos 40 anos, Ricardo foi diagnosticado com um princípio de hipertensão. O susto o fez mudar de hábitos para uma vida mais saudável, e desta forma, ele conseguiu vencer a doença. Bueno, eu descobri aos 40 anos, quando estava trabalhando, eu fiz uma consulta, fui ao hospital, e nesse momento eu fiquei internado porque estava com um infarto. Então, a partir daí, foi que descobri que eu tinha hipertensão. Tive depois uma cirurgia, um porte de safena, e após esse porte de safena, só com controles médicos, né? Fui cuidando de minha vida, e há 2 anos atrás ganhei 2 stents. Após isso, poucos meses depois, meu corpo rechazou esses stents e tiveram que colocar mais 2. E aí eu tive que fazer uma mudança muito grande na minha vida. Eu tive que mudar todos os meus hábitos. Eu estava muito pouco condicionado para caminhar, eu não podia fazer praticamente mais nada. Mas aí eu comecei a caprichar, como dizem aqui, né? E comecei a caminhar muito devagar, um dia sim, um dia não, até que chegou um momento que o cardiólogo me liberou para caminhar uma meia hora por dia. E aí eu comecei a caminhar, junto com um programa que a Unimed tem, com assistência de cardiólogo, de nutricionista, e toda a parte de caminhada, é decir, a atividade física é importantíssima nesses casos, né? E aí eu comecei a caminhar na Unimed,
en un Parque Ramiro con una profesora llamada Fernanda. Y ahí comencé. Y ahí en los próximos meses, eu hoje camino lo que eu quero, quantidade de quilômetros que eu quero. Ontem, por exemplo, eu caminhei 10 quilômetros a uma boa velocidade. E hoje tenho uma vida normal, tranquila, mas o principal é a caminhada, a atividade física, isso é o que a gente tem que fazer. Eu perdi mais de 11 quilos em 3 meses, trabalhando essa parte, caminhada e alimentação e tudo isso.